Pessoal, boa noite e a gente vai voltar aqui de novo. A gente vai voltar aqui novamente e peço desculpas. Eu cometi um pecado muito grande quando eu trouxe aqui o unbox desse livro aqui da Dark Side, Poltergeist. Bom, o que foi que houve? Eu simplesmente peguei uma página aleatória porque eu comecei a deduzir que aqui a gente estava falando do filme. A gente realmente teria a história do filme. Eu não tenho conhecimento de que Poltergeist é um romance ou algo do tipo. Ou até mesmo um conto, não sei te explicar bem sobre isso. Mas quando eu peguei uma página aleatória que eu li, estava inclusive falando do momento do pai da garota, o pai de Caroline. Então ali automaticamente eu já deduzia, esse livro aqui nada mais nada menos, ele está contando exatamente a história do filme, exatamente como o filme é, porque a gente não tem um livro de Poltergeist. Inclusive eu levantei uma pesquisa sobre isso e continua do mesmo jeito. Porém, aconteceu coisas aqui. Nessa minha crise de leitura, terminei Drácula e falei, bom, deixa eu pegar novamente aquele Poltergeist e deixa eu ler ele, deixa eu... Sabe, parece que tinha uma coisa já chamando. E realmente eu fui pra cima dele. E o que que me aconteceu? A gente realmente tem um filme Poltergeist aqui dentro. Porém, o que a gente tem aqui dentro, eu diria que o filme é apenas 20% do que realmente tem aqui na história contada nesse livro. O que a gente tem no filme é apenas 20% do que está contado no livro. Eu fiquei, assim, em choque, eu fiquei bobo. Eu falei, gente, eu perdi um estouro desse. Como que eu estava com esse livro dentro de casa desde outubro de 2023 sem ter o conhecimento desse conteúdo todo? Então é isso. Aqui também está uma edição de DVD, que isso daqui a gente vai falar depois, tá? Agora vamos aqui pegar essa história aqui e vamos passar ela na peneira. Eu simplesmente fiquei assim em choque quando eu comecei simplesmente o início do livro. Já falei, como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu comigo? Aqui eu terminei o livro, tá aqui o marca-página, que inclusive é um brinde aí do Dark Side. Inclusive tem outros aqui que depois no final eu vou trazer aí pra ver novamente e tal. E aqui tá ele, o palhacinho, gente, isso daqui era macabro. Bom, vamos lá pro livro. Gente, eu juro pra vocês, não foi proposital não, realmente aconteceu essa falha. Muito legal, eu já fiz uma marcação aqui, ó, de cara logo no começo, dá uma lida, eu achei bem interessante. Caroline. Eu acredito que a primeira marcação que eu fiz aqui é trazendo um distúrbio. Tá tendo a festa de Rob, aniversário do irmão do meio. E de repente escutem os gritos de Caroline. Quando eles vão ver, ela tá na frente da televisão, naquele canal fora de sintonia, e gritando de forma histérica. Então aqui a garota já dá o primeiro indício dela. E isso a gente não tem no filme. Aliás, tudo que eu marquei aqui não tem no filme. Se tivesse, não havia necessidade de ter marcado. Fato. Eu não sei nem pra que eu fiz essa marcação. Tá falando do momento que estoura o copo de leite. Gente, isso aqui tem no filme. Tá? Então, pulemos. O que que acontece? A garota Caroline vai para uma consulta. Porque o que que acontece? Eles acreditam que a garota está sofrendo de sonambulismo, porque às vezes eles pegam ela na frente da televisão pela madrugada, que é uma das primeiras cenas do filme que a gente tem essa. Então, há uma suspeita de que a garota venha sofrendo de sonambulismo. É mais ou menos uma pegada de O Exorcista, que essa parte aí que tem os médicos, descobrir o que está acontecendo com ela, apesar que não é nada que mexa com a persona da garota, mas ela tem os comportamentos. É o momento que eles descobrem um fenômeno lá na cozinha, que eles param num lugar e são levados a outro, né? É bem isso. Aqui a gente tem... Quando eu vi o lamento da mesa. Aqui foi quando já começou uma tempestade. O Robin muito medroso, né? Aquela coisa toda. Essa arte aqui pra mim ela é top, tá? Ela é show de bola. Aí a gente chega no capítulo 13. Eu até marquei aqui, ó, o nome de... Tangina. Aí você fala, mas quem é Tangina? Tangina, ela vai aparecer ali. Eu não vou dizer exatamente meados, mas também não posso colocar ela no início do filme. Ela aparece quando realmente o bicho já pegou. A garota já sumiu, enfim, toda aquela coisa. E quem é Tangina? Gente, a parte que mais começa a impressionar nesse livro, apesar de a gente já ter tido várias coisas aí inéditas. O que que acontece aqui? A história de Tangina, ela é contada todinha nesse terceiro capítulo. Tá? O terceiro capítulo é todo de Tangina. A gente tem a história de Tangina desde o momento que ela era criança.
Exatamente. A primeira evidência dela foi exatamente o quê? Uma noite ela dormiu e sonhou com um acidente com seus pais, que acontecia o pior. E no dia seguinte, realmente, os pais dela sofreram um acidente ferroviário, alguma coisa assim, e partiram. E daí pra frente o negócio disparou. Ela sempre foi assombrada por sonhos, sonhos e sonhos. Só que esses sonhos todos se tratavam de premonição, coisas assim, né? Ela tava evidenciando ali a coisa. E isso começou a perturbar ela. Ela não aguentava mais essa coisa, ter esse tipo de sonho. E um belo dia, aqui ela era criança e ela foi crescendo com isso, tá? E um belo dia ela cansou disso. Ela falou: não quero mais isso, eu não quero mais isso. E ela começou a correr atrás de ajuda pra tentar se livrar disso. Enfim, ela encontrou lá uns profissionais da medicina que mexiam com essas coisas, né, do sono. E ela vai uma vez até eles. E o que que acontece? Nisso, a garota Caroline já tá em outra dimensão. Tá acontecendo toda essa situação. Ela é colocada em estudos. Né? Esses 3 médicos colocam ela em estudos, colocam os eletrodos. Enfim, eles começam a estudar o sono dela. E numa bela consulta dessa, Tangina realmente tem que dormir. Pra eles verem oscilação, esse tipo de coisa. E o que que vem acontecer? Automaticamente, durante esse sono dela, ela se conecta a Caroline. E ela começa a falar aqui, ó. Pode ver que tá bem colocado aqui. É ela falando com a voz de Caroline e ninguém entendia o que estava acontecendo. Mamãe, onde está você? Tá entendendo? Então você já se arrepia todo porque é outra coisa também que não tem no livro, ou que não tem no filme, aliás, né? Então é muito legal. E aí o que que acontece? Eles precisam saber o que está acontecendo, o que está pegando. Tangina fica em transe e eles entram novamente em outra consulta, né? Para acabar de viver essa experiência, saber o que está acontecendo. E Tangina acaba guiando eles através desse transe. Eles pegam o carro, levam ela e acontece deles ir parar na Cuesta Verde, né, lá onde eles moram, lá no condomínio. E assim que ela entra naquela rua, ela já sai correndo, vai para a porta da casa deles e tem um desmaio lá. Então assim, a coisa já começa, né, bem estranho. Mas já é a garota também conectada a ela pedindo ajuda. Então assim, gente, é muito bom, é muito bacana. Essa parte da Tangina, eu vou te falar, o que ela tem de irritante no filme, ela ganhou aqui no livro, tá? A história de Tangina. Eu só dei um resumão. Vocês precisam ler ela. A história de Tangina chega até a superar mesmo as dos Framing. Isso daí é um fato, não tem pra onde correr, né? Clássica capa. Olha, eu juro pra vocês, eu falei, gente, eu não acredito que eu tava com um material tão estupendo esse tempo todo, olhando pra minha cara, olhando pra cara dele, e guardado simplesmente, sem ler. O negócio foi tão bom que eu acho que eu li em 2 ou foi 3 dias, né? Devido às obrigações, não dava pra pegar uma leitura direta. Mas é um livro que sim, se você pegar ele num momento aí que você estiver de boa, tranquilo, você consegue dar conta de ler ele em um dia, sim, acredito eu. Em algumas 12, 15 horas. Aqui é aquela cena que tem um dos médicos que vai... Algum dos médicos, não, algum dos pesquisadores paranormais ali vai no banheiro. No filme a gente tem um momento ali que ele meio começa, né, a se desmanchar ali, um pedaço de carne começa a andar, alguma coisa assim. Aqui o negócio é muito pior, tá, gente? Coisa que é descrita assim, de uma forma aí que você fala, gente, pelo amor de Deus. Tem um outro que ele vai pro banheiro e começa a se sentir transformando numa criatura, algo do tipo aí. E ele sente que as roupas dele estão se rasgando, que ele está virando uma coisa grandiosa e não sei o que. Quando você vai ver, ele para na sala nu. É mais ou menos desse jeito. Então, Poltergeist traz uma pegada aí que você fala, meu, tem umas coisas engraçadas aqui. Aí eu fico confuso com isso, né? Isso daí fica muito confuso. Eu falo, gente, mas como assim? Se realmente existe um livro de Poltergeist, como que a gente não tem um conhecimento? Talvez não seja Poltergeist, né, o original. E eu acho muito forte, porque a gente sabe que chega um momento aí que a besta é relatada, né? A Tanginda coloca ela como a besta, né? E aqui fala sobre... Está vendo ela um sorriso do horror encarnado, da loucura personificada, e além dela, ao fundo, sua sombra, a sombra da besta. Gente, olha, tem uns negócios aqui que é tenso. É macabro, olha o palhacito. Deixa eu ir logo nas marcações aqui. Aqui a gente tem... Aqui a Tangina vendo que ela pressente que a besta está cobiçando a criança. Né? E ela está se passando por outra criança para manter Caroline ali do lado dela. Então existe realmente o perigo ali para Caroline, e a gente sabe que isso também fez parte do filme, né? Mas tudo aqui é contado de uma forma mais forte. De uma forma que deixa muito mais apreensiva. O filme é bom, foi um fenômeno, fato, mas assim, o livro ele consegue te trazer coisas aí que o filme não trouxe.
paciência. E o nome dessa besta, a Tangina descobre, essa evidência, essa coisa que a Tangina tem, que o nome dele é Galan. Eu acho que é isso, gente, eu não sei. Galan, isso, Galan, isso, Galan. Não, depois eu vou pesquisar, eu nem sei se eu vou pesquisar isso, né? Porque quando eu inventei de pesquisar tal coisa lá de O Exorcista, eu acreditava que a gente estava falando de algo fictício. E quando eu fui ler lá tudo, eu falei, olha, o negócio, pelo amor de Deus, não é à toa que o filme tem esse mau presságio todo, né? Porque a gente tá falando de algo aí que tem uma história. Filho de fulana com Beltrana, crendo Deus pai, gente. Aqui fala sobre a força vital, a luz de Caroline. Isso daqui a gente também tem no filme. Só que, como eu digo, aqui é muito mais detalhado, fala muito mais sobre isso, essa energia de Caroline. Então, assim, como eu digo, são coisas aí que realmente valem muito. E, inclusive, aqui também a gente tem um momento que ela fala, esta casa está limpa, né? E o bicho pega depois. Nossa, isso daqui é engraçado. Tem uma tal de mulher, eles têm uma mulher que aparece aqui, uma fantasma, né? Que a mulher que espera, eles falam a mulher que espera, ela sempre fala de espera, de espera, de espera. E durante o aparecimento dessa mulher apareceu muita coisa também ali naquela sala dos Freeling. Joias foram materializadas, né? Apareceram joias que ficaram realmente o poder deles ali. E isso foi muito interessante. Só que eles acham que realmente essa mulher, ela aparece sempre em volta de outros 20 espíritos, como se ela fosse uma rainha, uma condessa, ou algo do tipo. E quando você vai ver aqui nos finais do livro, ela começa a sofrer, aquele espectro começa a sofrer uma transformação onde ele se rasga e traz a besta por debaixo daquela face, né? Então, assim, realmente era a mulher, a besta disfarçada dela, né? Confundindo, né, a cabeça de Tangina. E aqui a gente tem o final do livro, né? Tangina vai embora, faz uma viagem, manda fotos, dizendo que conheceu alguém, algo do tipo. Enfim, está tudo muito bem. E de repente, os Freelings são obrigados a lidar com aquela situação novamente, só que sozinhos, porque estava tudo bem. Eles achavam que realmente a casa estava limpa, como Tangina disse, não. Tanto que a gente acha até que o filme vai acabar ali, ele não acaba ali. Quando ele continua, realmente a gente só tem, né, Diane, que é a mãe das crianças, Steve, Caroline, Dana e Robin. Dana ainda chega lá nos finais, né, que ela tá passeando. Dana é uma filha aí meio desnaturadinha, né? Enfim, eles se enfrentam ali, a casa é engolida, ele descobre que a casa dele foi construída em cima de um cemitério. Enfim, aquele Paranauê lá que a gente já conhece, né? E aqui termina, e aqui é a chave do hotel onde eles ficam, e aqui descreve ele colocando a televisão para fora do quarto. Gente, muito bom. Aqui a gente tem um negócio muito legal, o Mundo de Falhas Encantadoras, falando sobre a TV analógica. Gente, olha, eu digo pra vocês, eu me arrependo muito. Eu achava que a única coisa que tinha prestado aqui dentro foi o conto de Para Sempre Caroline. Eu volto atrás, eu tiro isso, tá? Eu retiro isso com todas as forças. Eu sou uma pessoa que sabe falar, eu errei, eu pequei, né? E esse, né? O Mundo de Falhas Encantadoras. Isso aqui é muito maravilhoso. E fala exatamente também de quando a Globo foi exibir pela primeira vez Poltergeist em 1986. Todo mundo sabia que era um filme que ia trazer o que falar, que ia ser forte. Era um filme muito bem falado. E considerado realmente um filme de terror. Gente, não me pergunta o que eu acho desse filme ou como eu colocaria ele em questão de gênero. Eu não sei, eu colocaria ele ali com Alien, uma coisa assim mais ficção, mas terror, gente, eu não sei porque. O único momento assim que eu digo que a gente tem um negócio terror que traz aí realmente alguma coisa que vem do satanismo, que dá a impressão, né? É esse palhaço, né? Quando ele tem a transformação dele, que ele vira aquele palhaço demoníaco. Aí sim, fora isso, gente, sinto muito. Poltergeist é um filme que não me dá medo. Ele não causou nenhuma reação em mim. Enfim, e aqui a pessoa que escreveu esse trecho aqui, essa matéria, fala exatamente que ela foi vítima de Poltergeist. Vítima como? Da exibição de Poltergeist. Foi dar uma de mocinho, que já era hominho, todo mundo foi dormir e o boneco ficou na sala assistindo o filme sozinho. O que aconteceu? Deu ruim. Passou a semana inteira sem deixar ninguém dormir dentro de casa. Eu falei, gente, ainda bem que não foi o Exorcista que ele assistiu. Ainda bem que foi só Poltergeist, porque falar... Olha, mas é como eu digo, tem muita gente que é Poltergeist e Exorcista. Eu não sei como que se compara esses dois filmes. A única coisa que eu diria aqui que é um pouco semelhante é usar a menina como palco, usar o sexo feminino como palco, o corpo feminino.
Apesar que em nenhum momento a gente tem uma degradação de Caroline. Ela simplesmente é roubada para outro plano, levada até esse plano e fica por lá. Não dá para se comparar a história de Caroline com a de Reagan. Gente, não funciona, não encaixa, não bate. Mas é o que eu digo. Há muitas pessoas que é mais Poltergeist do que o Exorcista. Mas, gente, não me fale que Poltergeist é um filme de terror. É um filme legal, é um filme bacana, mas falar que isso aqui dá medo... Olha, eu não sei. Também do mesmo jeito que tem muita gente que ridiculariza o Exorcista. Fato. Então, é uma questão de como a gente vê, é uma questão de quem tá assistindo, enfim, ó, cada um. Acho legal, bacana, 10 e tal. Mas é um filme assim que você assiste, acabou, é como se você tivesse assistido qualquer outra coisa que não fosse de terror, né? Bom, pelo menos eu sempre tive esse sentimento. É um filme que eu lembro que quando eu era criança, eu me lembro muito do começo dele, que a gente tinha aquela caixinha do canário dela que morre no início do filme, enterrada, e quando vai começar a construção da piscina, a gente vê aquela caixinha sendo revirada na terra. Eu tenho muito essa imagem lá de quando eu era muito criança, quando isso passava na Globo, porque ele deve ter passado umas 2, 3 vezes na Globo, e eu só me lembro dessa cena. Eu me lembro da menininha loirinha, e me lembro exatamente dessa cena, dessa caixinha, era uma coisa que ficava muito na minha cabeça. Eu falava, é aquele filme, é aquele filme, é aquele filme. Porque era um filme legal, mas né, não tinha um... Gente, eu assisti isso antes de assistir Exorcista. Exorcista veio lá em 89, isso daqui veio muito antes do Exorcista na TV. Então foi algo aí que não marcou tanto. Só que lá em 1996, né, a Globo trouxe ele aí na sessão de gala. Aqui é o conto Para Sempre Caroline. Gente, lá no vídeo tem esse conto. Eu acho que eu fiz um vídeo específico desse conto de Caroline, porque é forte, é marcante e triste ao mesmo tempo, né? A gente sabe o que aconteceu com a garota, e aqui acaba o livro. Fechou. Antes eu coloquei ele aqui pro lado. Aqui é a edição de DVD que eu tenho. Então, voltando lá no que eu estava dizendo com vocês, em 1996, eu acredito que começo do mês de julho ou final do mês de junho, a gente teve a exibição dele na sessão de gala, em 1996. Eu lembro que eu estava na festa de aniversário do meu primo. Quando deu certa hora da noite, eu falei, deixa eu ir ver qual é o filme que está passando na sessão de gala, porque eu já estava com minha desconfiança. E quando eu cheguei lá, tava passando Poltergeist. Eu coloquei o VHS. Eu falei, tá, é aquele filme de quando eu era criança. Tá, peguei, coloquei pra gravar, deixei gravando. Até comentei com algumas pessoas que estava sendo exibido. E falei, bom, se o Exorcista tiver de passar, vai ser aqui nessa sessão de gala, porque olha só o que eles estão trazendo aqui de volta. Passou Yentl, passou vários filmes e passou Poltergeist. Só que na semana seguinte eu tinha uma viagem para fazer. Até Paraíba, isso. E eu sabia que poderia ter essa hipótese de passar lá, mas eu não sabia que eu ia sofrer essa violência. Quando a gente viajou no sábado, que é exatamente na madrugada do sábado para o domingo, que a gente tem a sessão de gala. E não deu outra. Quem foi exibido nesse final de semana enquanto eu estava em viagem, como eu falei? Havia uma parada, havia uma televisão, quando eu olhei para lá, Linda Blair, Reagan sendo hipnotizada. Foi o fim do mundo aquilo, foi triste. Mas já era de se esperar. Se passou por Poltergeist, já era para ter deduzido que o próximo final de semana poderia ser ele, mas eu acho que eu muito inocente, 14 anos. Ai, gente, foi terrível. Mesmo assim, eu não ia poder fazer nada. Eu não ia poder cancelar essa viagem de jeito nenhum, mas eu poderia ter providenciado alguém para gravar. Mas graças a Deus, cheguei na Paraíba, consegui a fita, meu primo fez a cópia, enfim, toda aquela história lá. Mas, gente, aquilo foi muito marcante, aquilo foi muito forte. Já é trazendo alguma coisa aí de que o Exorcista não é um filme muito legal, ele não tem uma vibe boa, ele não tem uma energia boa. Tanto que olha a tragédia, né? Esse DVD é uma edição de 25 anos, tá? Como assim? Exatamente. Acharam assim, o Exorcista fez 25 anos, vamos fazer o 25 anos de Poltergeist. Aonde que tá identificando que é 25 anos dele, gente? Aqui, ó. Tem aqui, tem em outro lugar, por isso que eu tô meio perdido. Edição comemorativa, 25 auns. A gente tem alguns extras, algumas coisas, a gente tem anos que eu não vejo isso. Eu acho que isso aqui eu consegui lá em 2007, 2008, foi por umas quebradas dessa. A lombadinha dele. E Poltergeist aí, pra quem não sabe, meu povo. Estamos falando de Warner Bros. Também, então assim como Exorcista. Contracapa. Eu falo, edição comemorativa, tudo. Eu encontrei, eu acho que no Hipermercado Extra naquele tempo. Bacana, legal, mas assim, é muito simples ao mesmo tempo, né? Ele traz conteúdo, sim, traz conteúdos, mas assim, o material é isso, é capa. Não tem um encartezinho nem nada. E o disco cru aqui, e só um disco, tá? E o disco é esse. Deixa eu tirar daqui. O bichinho tem anos que não vê um DVD, viu? Bonito, legal, o azul, esse tom, né? A imagem aqui ficou legal. E aqui a gente tem o trabalho de Steven Spielberg e Tobe Hooper, né? E como que eu digo também pra vocês,
quando a gente estava falando ali daquela matéria, né, da analogia, do tempo das falhas analógicas, que a televisão ficava fora do ar em determinada hora, saía fora do ar, o rapaz fala exatamente do trabalho dos dois, que quem conhece Spielberg e quem conhece Tobe Hooper vai saber identificar quem fez cada cena ali. Vai saber, ele fala, acontece aquilo, a gente sabe que foi fulano, acontece aquilo, a gente sabe que foi ciclano. Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho esse conhecimento, nem sei quem está o de Tobe Hooper, mas esse aqui tem nome, mas o rapaz que escreveu aquela matéria, ele fala exatamente que dá para identificar a coisa, porém, tem comentários de bastidores aí que diz que, realmente, quem dirigiu totalmente Poltergeist foi nada mais nada menos que Spielberg, mas também tem isso daí que prova que tem os comportamentos aqui, cenas de filme que diz que foi Tobe Hooper. Enfim, tá o nome dos dois aqui, então acredito que cada um teve seu momento, mas possa ser que um teve mais do que o outro. O importante é que eu acho que o negócio deu certo, a química bateu, porque foi um estouro, foi mais uma história no cinema de grande sucesso. Poltergeist está vivo até hoje. Tivemos um remake aí que eu não me interessei em assistir aquilo, até vi o começo, mas quando eu já vi a garotinha, acho que com iPhone, alguma coisa assim, com aquela tecnologia, todo o filme já cagou ali. Falei, para, que eles já estão trazendo uma pegada aí que é pra galera de hoje. Deixa eu comer o Poltergeist lá de 1982. Bom, gente, e agora sim, acabou o que eu tinha pra falar de Poltergeist, era isso. Enfim, e tá aqui, gente. Voltando, recomendo, leiam, vão atrás, tá? Eu garanto, quem gosta do tema, do filme também, já assistiu, curtiu, pouco que seja, pode ir atrás que não vai se arrepender, gente. Aqui tem um conteúdo, uma riqueza top, 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 top. Então é isso. Depois de 3 anos praticamente, estou eu trazendo aqui o livro de Poltergeist fazendo recomendação. Pronto, é isso aí. Um abraço para vocês, boa noite e até o próximo vídeo. O próximo vai ser Carrie a Estranha, tá? Eu já estou em meados do livro e vai chegar a trilha sonora dela. Eu consegui encontrar a trilha sonora dela. Então assim, ó, supimpa. Beijos, abraços e até mais.